Aleluia. Salmo 51. Depois eu tiro dízimo e oferta. Salmo 51. Quero continuar falando a respeito com os irmãos desse lugar da presença do Senhor. Eu preguei na outra quinta, né? Não, aqui passou na outra. Peguei no domingo retrasado. Quero voltar a falar sobre a presença do Espírito Santo, a presença de Deus nas nossas vidas. Salmo 51. Depois eu vou fazer, tá bom? Depois eu farei. Salmo de número 51. Hoje eu quero destacar um aspecto desses salmos, mas eu quero pregar sobre ele ainda. Ele como um todo. Salmo 51. Sempre incentivo os irmãos, mesmo nós tendo telão, é sempre bom você trazer a Bíblia, viu, querido? Diz assim a palavra do Senhor: tem piedade de mim, ó Deus, segundo a tua misericórdia. A partir do 1. Conforme a tua grande clemência, apaga minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Pois no meu íntimo reconheço as minhas transgressões e trago sempre presente o horror do meu pecado. Pequei contra ti somente, e pratiquei o mal que tanto reprovas. Portanto, justa é a tua sentença, e incontestável ao julgar-me condenado. Reconheço que sou pecador desde o meu nascimento. Sim, desde que me concebeu minha mãe. Sei que tu queres estabelecer a verdade no meu interior, e no meu coração ministra a tua sabedoria. Portanto, purifica-me com hisopo e ficarei limpo. Lava-me e mais branco do que a neve serei. Faz-me voltar ao ouvir júbilo e alegria, e os ossos que esmagaste exultarão. Esconde o rosto do meu pecado e apaga todas as minhas iniquidades. Versículo 10. Ó Deus meu, cria em mim um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Versículo 11. Não me afaste da tua presença, nem tires de mim teu Santo Espírito. Aleluia. Espírito de Deus, fala conosco nessa noite. Tu tens liberdade de fazer o que quiseres. Tu és poderoso. O Senhor é o dono da igreja. Faça, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, irmãos. Vocês estão me ouvindo bem? Amém? Então tá bom. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me afaste da tua presença, nem retires de mim teu Santo Espírito. Quero nessa noite, rapidamente, por conta do tempo, esse Salmo 51, ele foi escrito por Davi, um salmo de contrição, um salmo de confissão, de lamento. Depois que Davi teve o seu pecado exposto pelo profeta Natã, depois de algum tempo, escondendo esse pecado, Deus envia o profeta Natã,
que vai e fala com Davi e mostra para ele, né, o pecado de Betseba, o adultério, o homicídio, né? Ele tinha mandado depois disso que Betseba engravidou. Davi manda matar o seu marido Urias. Enfim, foi um precipício atrás do outro, um buraco atrás do outro. E depois ele fica por um tempo afastado da presença do Senhor, mas reinando. Deus então, por sua misericórdia, levanta Natã e o confronta. Davi reconhece e escreve esses salmos. Faz algum tempo que eu estou estudando esse salmo. E é interessante, eu não sei se os irmãos lembram, acho que já faz mais de meses que eu falei que eu quero falar sobre esses salmos. Mas eu não me via e não me vejo em condição. E aí parecia coisa boa, parecia que era coisa da minha cabeça, mas hoje, lendo um comentário de Charles Spurgeon, um pastor inglês, né, chamado de Príncipe dos Pregadores, um ícone da história cristã, um homem tremendamente usado. Num dos comentários dele a respeito do Salmo 51, né, bem pequenas medidas proporções, mas ele diz que escrevendo esses salmos, ele encontrou por muito tempo, Ana, dificuldade de pregar sobre esses salmos, Ana Júlia, por tão profundo, tão poderoso, de tanta verdades espirituais, e por conta de uma narrativa de Davi, de um homem que sabia exatamente do que viveu e do que estava falando. Spurgeon, por tempos, ele não conseguiu encontrar condições de pregá-lo. E eu entendo, porque quando você vai estudar todo o contexto, eu acredito que uma mensagem, ela precisa de bater com uma verdade dentro da gente primeiro, para que depois ela se torne verdade na vida dos irmãos, né? O ministério da pregação tem que ser feito com verdade, tem que ser feito com um coração entregue nisso, para que as pessoas também possam sentir essa verdade. Não pode ser um conto de histórias, mesmo que sejam verdadeiras, ou um apanhado de argumentação teológica, mesmo que sejam verdades, ou até mesmo textos bíblicos, pastora Lisa, que sejam verdades, André, mas que sejam destituídos de uma verdade dentro de nós, pastor Jim. É por isso que muitas vezes nós não conseguimos atingir o objetivo de tocar nos corações. Então eu quero tirar desse texto apenas uma de tantas verdades que existe, da consciência e da diferença de um homem que sabia o que a presença de Deus era na vida dele. É disso que eu quero falar com você hoje. Será que nós temos consciência do que é, ou do que ela faz, qual a sua importância? E se nós de verdade valorizamos, ou até se a conhecemos, não um conhecimento de informação, mas um conhecimento de experiência, empírico. E eu quero contrastar essa verdade de Davi, nesse salmo, porque Davi já era rei, ele estava no ápice do seu reinado, tanto que para ele cair com Betseba, ele já tinha conquistado boa parte de toda a região à sua volta. Ele resolve ficar em tempos de guerra, ele já estava com o seu reinado estabelecido, então ele cai.
Mas uma das coisas que eu acho, Maurício, impressionante, é que quando Natã o confronta, e foram palavras duras, ele poderia ser morto, e Deus diz que ele não seria morto, mas Deus então o condena a uma consequência do seu pecado. Ele é perdoado, mas a consequência não é retirada. E Davi então chega diante de Deus, e ele faz algo que o seu antecessor não fez. Davi olha e fala para Deus assim: Deus, não me afaste da tua presença, e não retires de mim o teu espírito. Um homem que tinha consciência do valor de andar na presença de Deus e de ter o Espírito Santo de Deus. Você perceba que ele fala de duas coisas. Ele fala de andar na presença. Não retire de mim a tua presença. Não me tires da tua presença. Não afaste de mim a tua presença. E não retires de mim o teu Espírito Santo. Porque tem diferença, pastor Francisco. Você pode ter o Espírito Santo, mas pode estar andando fora da presença. É possível você ter o Espírito Santo, Jéssica, e não está andando na presença de Deus. É por isso que Davi, ele diz assim: não me afaste da tua presença. Porque Davi sabia que tudo que ele tinha, que tudo que ele conquistou, que tudo que ele era, vinha dessas duas coisas. Vamos lá em 1 Samuel, por favor, capítulo 16. Você está aqui comigo, meu irmão? Amém? E já é 9:05. Presta atenção, capítulo 16, versículo 13, quando ele é ungido. Diz assim, 1 Samuel capítulo 16, versículo 13: Samuel apanhou o chifre, que estava repleto do melhor azeite, e o ungiu na presença dos seus irmãos. E olha o que diz o texto: e a partir daquele dia, o Espírito de Yahvé, eu amo essa versão aqui, assenhorou-se de Davi. Você perceba que Davi era um homem que, por tudo o que a história conta a respeito dele, ele era um homem, um jovem que ele temia o Senhor. Aqui, ele já tinha feito salmos, pastor Agi. Aqui ele já cuidava das coisas dos pais. Ele já era um homem, já era um jovem que conhecia a respeito de Deus. Mas a partir do momento que ele é ungido, a Bíblia diz que então o Espírito Santo vem sobre ele. E lá no Velho Testamento nós precisamos de entender que o Espírito Santo não estava dentro, estava fora. Mas era como se ele revestisse agora Davi. Ele vinha sobre Davi. Então, o Espírito Santo agora assenhorou-se. O que é? Ele se tornou o seu Senhor.
O Espírito Santo agora então direcionava Davi. O Espírito Santo agora mostrava Davi. O Espírito Santo agora estava com Davi. Tudo aquilo que Davi fazia, ele fazia debaixo da direção do Espírito Santo. E uma das coisas que Davi entendia era exatamente isso. Ao ponto de quando, depois de muitos anos, depois de tudo conquistado, de um reino, de dinheiro, de fama, de mulheres, Davi estava com a sua vida em plena satisfação. Davi estava na plenitude, mas quando o Senhor vem e fala com ele e aponta o seu pecado, a primeira coisa que Davi diz, ele diz assim, depois do arrependimento, depois de pedir perdão, depois de reconhecer que o pecado era contra Deus, depois de se humilhar diante dele, ele diz aquilo, e ele fala daquilo que ele tinha medo de perder. Ele não tinha medo de perder o reino, ele não tinha medo de perder a coroa, ele não tinha medo de perder palácio, ele não tinha medo de perder guerra, ele não tinha medo de perder nada. A única coisa que Davi pediu, ele: não retires de mim a tua presença, e não te afaste de mim. Que é completamente diferente do reino que ele substituiu. Veja comigo, por favor. Primeira Samuel, eu achei muito interessante, irmãos, o que o pastor Ruíter ministrou conosco aqui. O pastor Ruíter fez 3 mensagens na mensagem dele. Eu gostei da primeira, né? A outra foi boa, mas deixa eu te mostrar uma coisa. Quando Saul, ele peca contra Deus, Kleber, que Deus rejeita Saul, porque ele tinha desobedecido, e Samuel vem e fala: não era para você ter obedecido ao Senhor. E aí depois vem, né, melhor é a obediência do que sacrifício, versículo 22. E aí vem a sentença. Qual que é a sentença? Deus estava rejeitando Saul. Olha que interessante. Saul roga a Samuel. Preste atenção. Ele tinha sido confrontado da mesma forma como Natã confrontou Davi. Você errou, você pecou, o Senhor te rejeitou. 1 Samuel, capítulo 15, versículo 24. Olha o que diz lá. Saul roga a Samuel: pequei e transgredi a ordem de Yahvé e os teus mandamentos, porque temi o povo e lhe dei ouvidos. Agora peço-te, perdoa o meu erro, retorna comigo para que eu adore ao Senhor. Entretanto Samuel respondeu: não voltarei contigo, porquanto rejeitaste a palavra do Senhor, também o Senhor te rejeitou como rei sobre Israel. Todavia, quando Samuel se virou para sair, Saul agarrou a orla do seu manto e rasgando-o. Se a gente parasse nesses versículos, a gente ia dizer assim: não, mas Saul também pediu perdão. Saul também disse: olha, eu pequei contra a ordem de Yahvé, pequei contra Deus. E 25, ele também pede perdão. Peço que perdoa o meu pecado, o meu erro. Ele está reconhecendo, sim ou não? Mas preste atenção que na narrativa vai ser revelado o coração dele, o porquê que ele estava fazendo aquilo. E ele até fala: me perdoa, e fala assim: Samuel, vamos comigo, volta comigo para que eu adore ao Senhor. Mas você perceba, irmãos, que muitas vezes, aquilo que muitas vezes as pessoas podem demonstrar, até com palavras, não são aquilo que está dentro do coração, ou não é aquilo que está dentro do coração.
É por isso que Deus diz assim, olha, por isso que o Espírito Santo dentro desse texto mesmo, vai dizer assim, quando Samuel vai escolher o Davi, Samuel, vocês veem o exterior, eu vejo o interior. Sabe qual que é o nosso maior erro? O nosso maior erro é tomar todas as decisões baseadas naquilo que nós vemos, ouvimos e sentimos. A maioria das nossas decisões, e muitas delas muito importantes, são tomadas baseadas nos nossos 5 sentidos terreno, mortal. Sem nenhum discernimento, sem nenhuma direção, sem ouvir a voz de Deus que conhece o coração, que sabe aquilo que eu não sei, que ouve o que eu não ouço, e que vê o que eu não vi. Mas Deus já tinha falado para Samuel, que passou a noite orando por Saul. E Deus sabia o que estava fazendo. Olha a continuação do texto. 27. Todavia, quando Samuel se virou para sair, Saul agarrou a orla do seu manto, rasgando-o. E Samuel concluiu: eis que hoje Yahvé arrancou de ti o reinado de Israel, e já o entregou ao teu próximo, a um teu próximo, que é melhor do que tu. Aquele que é a glória de Israel não falta com a verdade, nem muda seu propósito, pois não é um ser humano para que se arrependa do que aprova. Agora preste atenção, Saul. Então confessou Saul: eu pequei, contudo eu te suplico, ó, o coração dele sendo revelado, honra-me diante dos anciãos do meu povo e diante de Israel, e volta comigo, para que eu também adore a Yahvé, teu Deus. Ele não estava preocupado com Deus, ele não estava preocupado com a desobediência, ele estava falando assim, ó, eu errei mesmo, mas faz favor, me honra, vai comigo para que o povo veja, porque Samuel era a autenticação de que Deus estava com o rei. Ele diz assim, vai comigo, me honra, anda comigo para todo mundo saber, para todo mundo ver, para todo mundo entender que Deus ainda está comigo. E vamos lá para adorar o teu Deus. Você perceba que Samuel não fala que é o Deus dele, Saul não fala que é o Deus dele, ele fala que é o Deus de Samuel. Na verdade, aqui revela-se o coração de Saul, um coração que começou bem, mas se desviou para o caminho. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Versículo 31, e Samuel, aquecendo, retornou na companhia de Saul, e este adorou ao Senhor. Samuel já tinha dado o recado, nada mais ia mudar, ele só cumpre o protocolo e vai embora. Agora deixa eu te mostrar uma coisa. O que faz um homem com a promessa de Saul chegar num ponto em que ele desobedece completamente ao Senhor, que ele recusa fazer a vontade de Deus? Aonde que começou isso? Que aí foi que eu disse que eu gostei da palavra do pastor Ruiter. No capítulo 14, quando Saul está ainda vencendo algumas batalhas, no versículo 18 diz assim: então Saul disse a Aías: trazei a arca de Deus e o efode, o colete sacerdotal. Naquela época, ela estava com os israelitas, e se usava o efode. Todavia, enquanto Saul falava com o sacerdote, crescia cada vez mais o tumulto no acampamento dos filisteus. Então Saul ordenou ao sacerdote: deixai por enquanto. Naquele mesmo momento, Saul e todos os seus soldados se reuniram e partiram para o local do combate. Contudo, encontraram os guerreiros filisteus em total confusão, ferindo uns aos outros, e com as suas próprias espadas. Entre os filisteus havia hebreus que estavam a seu serviço, e que tinham subido com eles ao acampamento. Também eles despertaram para reunir aos homens de Israel, que estavam com Saul e Jonatã. Deixa eu te falar uma coisa.
Tem uma coisa muito sucinta aqui, que a gente pode se perder. Olha a informação que esse texto nos dá. Quando Saul precisava, e ele estava para batalhar uma guerra, uma batalha, ele pede: trazei a arca e o colete sacerdotal, que era o mecanismo que tinha, que simbolizava a presença de Deus, a arca, e o colete sacerdotal falava o que fazer, através das pedras que estavam no colete sacerdotal. A arca, que representava a presença de Deus, e o colete, que dava direção, que falava como fazer. Se fazia as perguntas, e através das pedras que estavam no colete, eles conseguiam discernir sim, não, espere, avança. Mas a Bíblia diz que ele chama, e demora para vir. E quando está demorando, começa um grande barulho no acampamento dos filisteus. E aí Saul manda dizer assim: deixa para lá, e vamos resolver o que tem para resolver. E quando eles chegam no acampamento, na verdade Deus já estava fazendo a obra. Os próprios filisteus já estavam se matando, e eles têm a vitória. Agora preste atenção, olhe aqui para mim. Foi ali que Saul rejeitou a presença e a direção, e porque teve vitórias, achou que podia continuar desse jeito. Ei, você sabia que o nosso maior fracasso pode ser nossas maiores vitórias sem direção e sem presença de Deus? Eu vou repetir para você entender. Você sabia que o nosso maior fracasso pode ser vitórias e conquistas que não foram ganhas pela direção e com a presença de Deus? Ei, escute, o reino de Deus não é vivido somando conquistas e vitórias. Não é se deu certo, está certo. É se Deus quer, se Ele está mandando, se é da vontade dEle, se Ele está direcionando. Porque você sabe que uma direção de Deus, de repente, pode não ser a direção que você deseja. Porque você pode, muitas vezes, ter que viver a vontade de Deus que não é a sua. Muitas vezes, Deus pode proporcionar que você viva uma luta e que aparentemente seja uma derrota, que na verdade vai ser uma vitória lá na frente. E como que nós discernimos isso? Só é possível discernir isso se você estiver na presença de Deus e ouvir a sua voz. Davi entendeu que dava para reinar sem coroa, mas sem presença não. Porque ele olha para Saul, ele fala: ei, eu já vi isso. Porque quando Deus retira de Saul o seu espírito, ele fica louco. Ele continua com a coroa, ele continua com o reino, ele continua com casas, ele continua com riqueza, ele continua com tudo que o rei tinha. A única coisa que ele não tinha era a presença, e lhe faltou tudo. Agora Davi não pede nada disso, e a única coisa que ele pede é: me dê a tua presença. Não retires de mim a tua presença.
Pastor, o que o Senhor deseja nessa noite? Não é o que eu desejo, a pergunta é o que Deus deseja. Nós estávamos cantando a segunda canção hoje. Qual que foi a segunda canção hoje mesmo? Do incenso? Eu acho que no final que dê, Jesus, receba o melhor que eu posso dar, receba eu te entrego tudo, como que é? Eu te entrego tudo que há em mim, eu te entrego tudo que existe em mim, eu te entrego tudo, meu amado, receba tudo. Mais uma vez, vamos lá. Você consegue cantar isso? Eu te entrego tudo que há em mim, eu te entrego tudo que existe em mim, eu te entrego tudo, meu amado, receba tudo. Ei, por favor, não fique bravo. Mas um dos lugares que nós mais mentimos é quando cantamos. Todos nós, não é só vocês não, né? Então vamos lá. Nós cantamos isso agora de pouco. Eu te entrego tudo. Você perceba que ele não está pedindo o que você tem, ele está pedindo o que você é. Não o que você tem, é o que você é. Eu te entrego tudo que há em mim. O que tem em você hoje? Pastor, mas estou numa raiva hoje, porque de repente é o que você tem hoje, é o que há em você hoje. Pastor, eu estou com um desejo de uma vingança que você não tem ideia. Pastor, o que há em mim, há uns planos para a minha vida, há uns planos, meu casamento, há uns planos, o meu bebê, a minha casa, o meu negócio. Há dentro de mim tantas coisas que eu quero. A minha viagem, meu ministério, o que há em mim? O projeto da minha empresa. E aí a canção pede assim: eu te entrego tudo que há em mim, eu te entrego tudo que existe em mim, eu te entrego tudo, meu amado, receba tudo. O que você entregou mesmo hoje? Porque de repente o que Deus está querendo entregar, o que Deus quer que você entrega, é esse perdão que você não libera de jeito nenhum. Esse senso de justiça que você tem, que a outra pessoa errou e que você está certo e não aceito ela mais na minha vida. E esse lugar é um lugar que pode atrapalhar os planos de Deus e aquilo que Deus tem para fazer no seu reino, por causa daquilo que você está sentindo. E o que existe em você hoje é isso: reter que alguém receba o perdão de Deus porque você acha que não dá. E você vem aqui e diz: eu te entrego tudo. Perceba, Antônio, que ele não está pedindo para você dar o que você tem, ele está pedindo o que você é, o que tem em você. Pastor, e que tudo isso tem a ver com Davi? Porque Davi, quando se tratava de Deus, sabe como que era o relacionamento, como que ele se relacionava? Ele rasgava a roupa, ele ficava nu e se prostrava no chão, e dizia: é eu e o Senhor, porque o Senhor é a única coisa que eu tenho. Tu és o meu tesouro, outro bem não possuo, já diz o Salmo. Eu não tenho outra coisa. Não tem a ver com o que eu tenho. Deus, o Senhor é em mim, e eu sou em ti.
O desafio nosso nessa noite eu queria que nós tivéssemos tempo e disposição. Tempo para quê? Para colocar cada um de vocês dentro de um quarto agora escuro. Fechar a porta, tirar você e deixar você meia hora lá. Sem celular, sem nada. Quem será que conseguiria ficar? Eu tenho uns irmãos aqui que eu tenho certeza que não aguentaria. Para você pensar na sua vida. Se você fizer essa pergunta para você, Marta, hoje. O que significa a presença de Deus e a vontade de Deus na minha vida? A vontade de Deus, ela sobrepõe a minha, Helena, ou não? Ou a vontade de Deus, ela para na cerca da minha? A vontade de Deus, o limite dela, Jéssica, até onde começa o meu. A vontade de Deus, Renata, só vai até onde chega a minha. Se a minha vontade, se a vontade de Deus for igual a minha, então nós vamos junto. Mas se a vontade de Deus não for igual a minha, a vontade dele para e a minha continua. E aí, meu irmão, você pode ter sucesso na vida. Você pode reinar na vida. Você pode ter uma empresa, você pode ter promoção, você pode ter dinheiro, você pode ter casa, você pode ter filho, você pode ter casamento, você pode fazer viagem, você pode fazer qualquer coisa. Mas você está fazendo sem a presença de Deus e o final é loucura. E o final é fracasso. E o final, sabe o que é? Morte. Porque chega uma hora que Saul estava tão desesperado de ouvir Deus, que foi consultar Satanás. Porque você sabe, meu irmão, que sabe aquela canção? Quem já pisou no santo do santo, em outro lugar, não sabe viver. E onde se clamar pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou? Quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Ei! Sabe qual é o desejo do meu coração aqui? Não é se você está vencendo, se você está rompendo, ganhando dinheiro, se está dando tudo certo. Porque se tiver tudo certo e você não tiver na presença, está tudo errado. Se você está fazendo, mas não está ouvindo o Senhor, está tudo errado. Vai dar errado. Não importa quanto tempo, Saul reinou 40 anos. Era o tempo cheio. Era o tempo que a maioria dos reis reinaram. Davi era aclamado, mas ele morreu sem a presença de Deus. Ele se matou, ele se jogou na espada. E aí, irmão, quando nós não temos Deus, a gente se mata.
o nosso instrumento de defesa se torna nosso instrumento de morte. O apelo nessa noite é: se você está ouvindo e não está conseguindo nem ser despertado, primeiro eu peço perdão a Deus que faltou da minha parte. Mas se os seus ouvidos carnais estão conseguindo ouvir essas palavras, o meu clamor, minha súplica para você essa noite é: tenha um tempo com Deus e fala: Deus, me devolve a tua presença, porque Ele não saiu, mas eu posso ter o Espírito Santo e estar longe da presença dEle, Tânia. Eu posso estar longe da presença dEle, mas quando eu estou na presença dEle, nem que Ele me leve no deserto para enfrentar Satanás, é vitória.